30 kHz amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 1h. Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Sintoniza aí, então, 930 AM para você escutar aí o nosso programa. Você pode acompanhar o programa também, Causa Operária, pela COTV, pela Causa Operária TV, você pode acompanhar o nosso programa. Você pode acompanhar o nosso programa também pelo YouTube aí da Rádio Cultura de Curitiba, tá? Você pode ver também várias outras redes sociais. Você pode acompanhar esse programa. Esse programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Twitter aí da Causa Operária TV, pelo DCO, Diário da Causa Operária, enfim, vários outros canais aí ligados ao Partido da Causa Operária e também aí os outros canais ligados à Rádio Cultura de Curitiba. Então, sejam bem-vindos a todos aqui. Boa tarde para todo mundo. Hoje que é dia 31 hoje. Então, eu estou acelerando os passos aqui. Hoje é dia 31 de maio, né? Vamos entrar aqui já no próximo mês, no mês agora de junho. Começa já o friozinho aqui no nosso estado do Paraná. E estamos aí trazendo várias notícias para vocês hoje sobre o que acontece na política nacional e internacional. Mas, antes disso, eu gostaria de dar um recado para os companheiros aí que gostam do PCO, que gostam da teoria política, né? Que se apegam, né, na formação política aí. É muito importante o que está acontecendo nesse momento, tá? É um curso que a gente começou já há algum tempo, História do Brasil, né? Uma visão marxista, né, sobre o tema, muito importante, muito interessante. E esse curso está acontecendo nesse momento, está acontecendo esse curso, né? Nós vamos ter esse feriado agora, começou ontem, no dia de ontem, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, vão ser 4 dias aí de aulões, né? Aulas gigantescas aí, porque elas estão começando na parte da manhã, estão finalizando lá no finalzinho da tarde, cerca de 4, 5 horas aí do curso de História do Brasil, que a gente está retomando, né? Então, esse aqui é o maior curso marxista sobre a história do Brasil, né? Que nós temos aqui no Brasil, esse é o maior curso de todos, né? Nesse momento, companheiros, a gente está entrando na segunda parte do módulo 2, tá? Esse curso está acontecendo presencialmente no nosso Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo, tá? Na Rua Conselheiro Crispiniano, número 73. Quem quiser participar, então, presencialmente, estiver em São Paulo, ou quiser participar, está aí fora de São Paulo e quer fazer uma viagem para acompanhar o curso durante esses 4 dias, está rolando, então, no Centro Cultural Benjamin Perret de São Paulo, o maior curso de marxista sobre a história do Brasil já visto, né? Então, e você que está longe, que está em Manaus, que está em Goiânia, que está em outro país, nós temos vários militantes aí em outros países, né? Então, você também tem a oportunidade de ver esse curso transmitido, né? Ele pode ser transmitido também virtualmente, tá? Daí é só você acessar, então, aqui eu vou falar para vocês o site que vocês vão acessar, que é universidademarxista.com.br. Lá vai estar disponível o curso para vocês fazerem a inscrição de vocês. Eu não sei qual é o valor que está agora esse curso, mas eu sei que a galera está recebendo aí um brinde, porque o curso ele se ampliou, né? Porque, assim, conforme o curso vai acontecendo, vão acontecendo também as perguntas dos companheiros que estão presentes no curso, tanto virtualmente quanto presencialmente. E, às vezes, aí atrasa a aula, ou a gente tem que passar uma aula para outro dia. Por exemplo, no dia de ontem, a gente começou com uma aula pela manhã completa, no período da tarde, devido às perguntas aí dos companheiros e tal, a aula teve que ser dividida ao meio, né? Então, ela vai seguir hoje, a segunda aula vai seguir, né? Hoje pela manhã vai acontecer a segunda parte da segunda aula, né? E muito interessante isso aí. Para quem gosta, então, de teoria, de história, tá aí o prato cheio para esse feriadão aí, para quem tiver ou em casa ou em São Paulo, participar do nosso curso aí. Não perca tempo, então, se inscreva, se você quiser se inscrever no curso,
universidademarxista.com.br. Antes de passar para nosso próximo assunto aqui, nossa próxima pauta, eu gostaria de dar uma boa tarde para o nosso companheiro Marcelo Marcelino. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Adriano querido, telenautas que nos acompanham. Semana passada fui interrompido, né? Já no início, na largada do programa, a internet caiu, teve dificuldade de voltar, onde eu estava trabalhando, né? No colégio que eu dou aula integral, técnico profissionalizante aqui no Maranhão, em Codó, cidade próxima, inclusive, à fronteira do Piauí, né? Mais próximo do que da capital do Maranhão, que é São Luís. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem. A infraestrutura no Brasil das redes de comunicação são péssimas, né? Os serviços são caros, né? Comparado ao serviço que prestam, a gente sabe disso. E quando acontecem essas coisas, infelizmente, nós ficamos reféns deste baixo nível de infraestrutura oferecido pelos serviços que deverão ser públicos, totalmente estatais, diga-se de passagem, Adriano, e mais, internet deveria ser gratuita para todos os cidadãos brasileiros. Fora outras coisas, claro, mas a internet é uma coisa que deveria ter Wi-Fi, rede em todo canto, assim como tem, inclusive, em alguns países desenvolvidos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Concordo completamente, deveria ser mesmo internet gratuita aí para todo mundo, né? Eles fazem algumas experiências aí, algumas cidades, algumas capitais aí, mas dura essa internet aí por 2 horas, 3 horas e nunca mais volta, né? É uma coisa incrível. Aí tá a privatização aí do senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Da nossa telefonia no país, que hoje está essa maravilha aí de internet baratinha, como disse o Marcelo, barata e de bom serviço, né? Bom, companheiro, seguindo aqui nosso programa de hoje, nós temos uma pesquisa, né? Uma pesquisa feita aí pela Datafolha sobre as intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo. Vejam bem, uma pesquisa, então, feita pela Datafolha, mostra aí o nosso companheiro, o companheiro João Jorge Pimenta, né, que será o nosso candidato aí, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, com 3% dos votos à Prefeitura de São Paulo, né? Essa é uma situação que aconteceu no dia de ontem. Assim, a gente tem muito o que comemorar, porque isso aqui mostra o crescimento do partido de vários ângulos, né? Em todos os sentidos aí você vê que a defesa da Palestina, que a política correta do Partido da Causa Operária tem angariado aí simpatizantes, pessoas aí que se aproximam ou conhecem o Partido da Causa Operária, né? E segundo essa pesquisa, então, o companheiro João Jorge seria conhecido em algum grau por 28% dos eleitores paulistanos. Vejam bem que é um número considerável, né? Quase 2,6 milhões de pessoas aí conheceriam o companheiro João Jorge em algum grau, né? É muito importante isso daí, né? E a gente teria, então, cerca de 3% aí, cerca de 3% da intenção de voto, né? A capital paulista possui aí 9,3 milhões de eleitores, né? Então, o que representa aí os 3% de intenção de voto no companheiro Pimenta, João Pimenta, representa, então, cerca de 280 mil votos, né? Que é bastante coisa aí para o Partido Revolucionário, um partido marxista. Em termos, é bastante coisa, mas a gente tem que levar em consideração também que é o trabalho militante dos partidos, dos militantes do nosso partido, que estão nas ruas aí diariamente, né? Você desce de um metrô, você desce de um ônibus, você está numa periferia de São Paulo, você encontra os militantes do Partido da Causa Operária distribuindo panfleto, fazendo debate, fazendo discussões, convidando para atividades, enfim, você vai encontrar aí o militante. Se você não encontrou ainda, você vai encontrar o militante do PCO fazendo justamente esse tipo de atividade, né? Ontem à noite, por exemplo, eu estive no mercado aqui na cidade onde eu moro, na cidade do interior, e eu estava justamente com essa blusa, porque estava frio ontem à noite, e uma pessoa veio me dar os parabéns pela militância do Partido da Causa Operária, disse que conhece o partido, que segue o nosso partido nas redes sociais, e me deu os parabéns pela coerência do nosso companheiro presidente Rui Costa Pimenta. É isso aí, então, essa questão do companheiro João Jorge leva adiante, então, a situação é a seguinte: a gente estaria na frente aí de partidos como o PSTU, a Democracia Cristã e a Unidade Popular, né? Os candidatos do PSTU, por exemplo, teriam 22%, né? Da UP, 15%, e o do Democracia Cristã, aí, 13% de reconhecimento do eleitorado.
né? Já o companheiro João Jorge tem 28% de pessoas aí que, em algum grau, conhecem o camarada, né? Então, isso é muito importante aqui, vamos divulgar isso daí também, passar adiante aí que a luta do Partido da Causa Operária tem colhido frutos aí na capital paulista, e eu acredito também que em vários outros estados aí, nossos representantes estão sempre aí nas ruas, seja em São Paulo, seja em Curitiba, seja em Porto Alegre, enfim, na Bahia, onde tiver aí militante, a gente está nas ruas. Bom, seguindo então, Marcelo, nós temos alguns temas para comentar aí, umas coisas grotescas que estão acontecendo na política brasileira e internacional. Uma delas aqui, que a gente queria destacar, né, é uma que aconteceu no dia de ontem, né, onde o presidente Donald Trump, ele foi aí julgado, né, e tal, mas ele teve deixa eu já ver aqui para vocês, para não falar bobagem, mas ele teve aí uma sentença, né, uma condenação em relação a um suborno a uma atriz pornô que teria feito sexo com essa garota aí, e depois ele teria pago suborno para que ela ficasse em silêncio sobre a situação, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, em consideração, é que a situação norte-americana está cada dia pior, mais conflitante, né, em relação à questão do Estado fictício de Israel, né, que continua assassinando pessoas na faixa de Gaza, nesse momento no sul de Gaza, em Rafah, né, e isso aí está gerando uma turbulência gigantesca nas eleições norte-americanas, porque o imperialismo, os Estados Unidos, apoiam diretamente o genocídio, né? Eles apoiam, eles estão mandando armas, né? Estão mandando dinheiro para aí os sionistas matarem, exterminarem a população na faixa de Gaza, né? Então, a ação aí aconteceu contra o Donald Trump, né? Corre um risco aí disso ter uma sublevação, uma rebeldia aí dentre os militantes aí do Donald Trump, pessoal que acompanha a sua política, que é a favor de Donald Trump, né? Pode ter, inclusive, retaliações, como teve alguns analistas aí que falaram sobre isso, né? Que poderia ter uma guerra civil, alguma coisa desse tipo. Não acredito que seja nesse sentido a situação, mas o que mostra também claramente a força aí de Donald Trump para as próximas eleições, né? A cada pesquisa aí que a gente vê, o cidadão aí está na frente do genocida Joe Biden, né? O assassino aí de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Tanto um quanto o outro apoiam o extermínio da população em Gaza, né? E aí está a dita democracia, onde a população, eu tenho até dó dos norte-americanos aí, Marcelo, porque ter que escolher entre um e outro. Comenta para nós, Marcelo, essa situação. Não, nós estamos numa situação que a crise do imperialismo, ela reflete justamente nesse tipo de argumento que vai na direção da condenação do Trump como adversário que é o favoritaço para vencer as eleições no final do ano. Mas o Trump, para as pessoas entenderem melhor aqui, o Trump não joga no time que é aquele time que a gente sabe muito bem do imperialismo, né? Aquele time coeso, aquele que a política ela é assertiva, né? O Trump é aquela pessoa que causa uma certa turbulência, uma certa instabilidade no sistema pseudo-democrático americano. Ele é um cara de extrema-direita, nós sabemos muito bem, mas o Joe Biden, podemos também, inclusive, classificá-lo, apesar da sua roupagem, da sua maquiagem de direita civilizada, ele, na verdade, utiliza-se da sua prerrogativa de presidente para, como você mesmo disse, Adriano, ajudar, contribuir para exterminar a população palestina na faixa de Gaza e em Rafah. Foram lançadas as últimas bombas contra a população civil desarmada, mulheres, crianças e todas as pessoas sem nenhum tipo de defesa possível naquela situação. Mesmo assim, foram bombardeados cruelmente, covardemente, menos de uma semana atrás. E Joe Biden apoia tudo isso. É como se fosse uma espécie de nazista com o Partido Social Democrata. O Trump, como você falou, faria a mesma coisa, porque eles são todos sionistas. Mas o que está em jogo é que Trump não faz parte daquele time que eu falei agora,
que é aquele time coeso do imperialismo norte-americano, aquele time do andar de cima da hierarquia da classe dominante americana. E ele, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, são pessoas não muito confiáveis. Por isso, o Trump está sendo perseguido, uma farsa jurídica, que estão querendo imputá-lo e até mesmo obstruí-lo nas eleições do final do ano. É essa que é a farsa, impedir que Trump vença as eleições ou até mesmo concorra ao final do ano. Que é essa a jogada. Só que eu não sei, eu acho que vai ser muito difícil retirar o Trump da jogada. E Trump, possivelmente, até então, vencerá as eleições. Quanto mais perseguido o Trump é, mais ele se torna favorito a vencer o pleito eleitoral. Acho que é lá por dezembro, janeiro, se não me engano, desse ano, né? Acho que ele toma posse em janeiro, mas as eleições são novembro e dezembro, coisa assim. Mas é isso daí, Adriano Campos. É isso aí, Marcelo. Então, a crise do imperialismo é gigantesca, né? Ao sair do tribunal, então, Donald Trump falou o seguinte, né? Que isso daí, essa condenação aí, né, teria sido uma coisa orquestrada aí pelo governo Biden, né? Para atingir ou prejudicar um oponente político. E ele segue: nós vamos continuar lutando. Vamos lutar até o fim e vamos vencer, porque o nosso país foi para o inferno. Nós não temos mais o mesmo país. Temos uma bagunça dividida. Vamos lutar pela nossa Constituição. Isso está longe de ter acabado, diz o ex-presidente. Então, aqui é o seguinte, né? Isso vai até aí as últimas consequências. A gente sabe, como o Marcelo coloca, né? Tanto um quanto o outro não vale uma agulha, mas é isso que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. Ele pode concorrer às eleições, mesmo aí sendo até preso, se eu não me engano. A Constituição norte-americana, ela tem aí uma cláusula aí que o candidato poderia concorrer e até, inclusive, assumir o cargo, né, mesmo de dentro da cadeia, alguma coisa nesse sentido. Mas é bom, e a gente está acompanhando essa briga aí de cachorro grande. Bom, nós vamos seguindo aqui, já vamos voltar aqui para dentro do Paraná, que o Marcelo, que é um dos camaradas que está dentro aí de toda essa instituição, a questão da educação pública, né? Apesar do Marcelo estar em outro estado nesse momento, Marcelo é aqui do Paraná, sempre trabalhou aqui dentro da educação paranaense, né? E nós temos aí algumas novidades em relação a isso, né? Parece que temos 2 governadores muito motivados aí, Marcelo, trabalhando arduamente, né? Para privatizar a educação dos 2 estados, que seriam São Paulo e Paraná. Tarcísio de Freitas lutando incansavelmente para destruir a educação do estado de São Paulo, e o Ratinho Júnior aqui no Paraná, esse filhote de Bolsonaro, também aí lutando ferrenhamente para acabar com a educação do estado. Marcelo, passa para a gente um panorama aí do que está acontecendo e como a gente deve organizar a luta e também, depois que a gente vai passar os cards aí para chamando já a atividade que vai acontecer na Praça Santos Andrade, no dia 3, às 8 horas, aí, uma greve, eu não sei exatamente como seria essa, se constituiria uma greve, mas o Marcelo vai explicar para nós melhor todo esse imbróglio aí em relação à educação paranaense. Diga lá, Marcelo. Meu caro Adriano e amigos, só fazendo um pequeno adendo em relação ao que você falou, você está absolutamente correto, né? O Trump, mesmo sendo condenado, ele pode até preso, pode assumir a presidência da República dos Estados Unidos da América. É só a questão de procurar desobstruir, né, aquela situação que ele está envolvido, né? Ele precisa abrir os flancos para impedir que ele perca qualquer chance de concorrer às eleições no sentido da disputa real, efetiva, porque na forma da Constituição ele pode, né? Só que eles vão tentar bloqueá-lo o máximo possível e ele precisa desobstruir esse caminho. E aí, com certeza, como eu falei, quanto mais batem nele, mais ele se torna um candidato mais favorito. E a forma como ele vai encontrar, que ele é um excelente comunicador político, Trump, ele vai saber encontrar com o seu eleitorado a melhor forma de abrir caminhos para vencer as eleições. Mas deixar claro, não torcemos para nenhum desses 2 candidatos sionistas, apoiadores de massacres na Palestina
e outros absurdos mais. Agora, voltando à questão da educação no Paraná, foi deflagrada a greve para o dia 3, agora de junho. Então, começa a greve, de fato, dia 3 de junho, segunda-feira. E esse movimento, ele está marcado para as 8 da manhã, na Praça Santos Andrade, a princípio, mas se deslocará para a região do Palácio Iguaçu na sequência. A concentração inicial parte dali, mas depois os manifestantes irão para lá, que tem a Assembleia Legislativa do Paraná, Tribunal de Justiça e, evidentemente, a casa do governador Ratoeira Rato Júnior, isto é, filho do Ratão, pai Ratazana Massa, que, na verdade, já há muito tempo vem procurando destruir, desmanchar o estado do Paraná. Privatizou a Copel, está querendo privatizar a educação paranaense com essa terceirização, entregando para os amigos de plantão e ocasião aí, políticos delinquentes, sem condições alguma de gerenciar qualquer situação que seja da sua própria vida, mas a intenção é fazer disso um negócio, uma grande bancada de negócios para os amigos da política e outros trocados que ele conseguir nessa disputa por espaços econômicos, abrindo frente com todo tipo de empresário desqualificado, todo tipo de gente que, na verdade, não tem condições de gerenciar, de administrar coisa alguma, a não ser encher os bolsos com dinheiro público, porque o repasse vai ser público, Adriano e amigos, desse recurso. Essa gerência das escolas é fácil, porque é com o dinheiro dos contribuintes, é com o dinheiro do povo paranaense que irá arcar com essa aventura, essa negociata que o Rato está fazendo com a educação paranaense. E dizer mais alguma coisa sobre isso, Adriano e amigos. A palavra de ordem não pode ser o fora Rony, porque é o secretário de Educação que substituiu o Renato Feder, que está destruindo a educação em São Paulo na batuta do Tarcísio de Freitas. Agora, se for para substituir o Rony por outro, não resolve absolutamente nada. A palavra de ordem, fora Ratinho. Assim como em São Paulo, fora Tarcísio e todos os políticos cafajestes e delinquentes que utilizam dos recursos públicos, do suor do povo brasileiro, em especial paranaense e paulista, para enriquecer esses grandes capitalistas que, na verdade, nada fazem e só tiram o dinheiro que já é tão difícil de ter da população em geral. Veja o caso do Rio Grande do Sul com o leite. Olha o que aconteceu e ainda está acontecendo lá. O Leite, como todo mundo sabe, é um Bolsonaro do PSDB. E ele, assim como o prefeito de Porto Alegre, outro direitista, não fizeram absolutamente nada para conter a dramática situação dos gaúchos ali embaixo. Vejam, nem mesmo o cadastro essencial para as famílias se abrigarem o prefeito de Porto Alegre fez. Mesmo com a situação degradante que se encontra o Rio Grande do Sul, amado querido Rio Grande do Sul, o Leite ainda queria impedir doações, queria fazer uma campanha contra as doações aos desabrigados, aos necessitados, fazendo ajuste fiscal no Rio Grande do Sul para transferir dinheiro para os capitalistas, em vez de dar conta de prestar o atendimento aos serviços essenciais para a população. E a educação será a mesma coisa. É uma drenagem, uma dragagem dos recursos públicos repassados diretamente para as mãos dos potentados detentores do capital e outros aventureiros delinquentes, que inclusive deve ter lavagem de dinheiro aí, deve ter uma série de coisas absurdas, horrendas, que nós nem temos ideia do tipo de contrato que esse pessoal está armando contra a população. É uma bomba relógio que vai explodir no colo da sociedade paranaense, dos estudantes, da comunidade escolar, dos professores, funcionários de escola e todas as pessoas que da educação
dependem, porque, inclusive, a educação ela serve como uma mola mestra que impulsiona uma situação de um pouco mais de melhoria para a população pobre que não tem condições de pagar, de bancar os estudos e concorrer nesse mercado de trabalho que, na verdade, está cada vez mais inexistente, está cada vez mais difícil conseguir qualquer trabalho. E quando você tem um trabalho degradante, com salários pífios, com salários de miséria, porque o sistema econômico brasileiro, a mando do imperialismo, faz com que parte do orçamento público federal vá para as mãos dos banqueiros, assim como o Leite está fazendo no Rio Grande do Sul, assim como todos os capitalistas que são governadores dos estados Sul e Sudeste, principalmente, estão fazendo, e agora fazendo negociata com a educação paranaense e paulista. Essa moda pega porque já está em Minas Gerais, já está em Goiás com o Caiado, todos os direitistas, o de Santa Catarina pensa o mesmo, e é lógico, esse que eu falei agora há pouco, o degradante Leite do PSDB bolsonarista. Então, eu acho que a palavra de ordem é fora Ratinho, a mobilização popular ela tem que avançar muito se queiramos barrar esse projeto espúrio da entrega da educação paranaense para as mãos de delinquentes políticos. Aliás, deixa eu só fazer mais uma observação, querido Adriano, que é o seguinte: se a lei de fake news estivesse valendo já, nós não poderíamos nem sequer fazer nenhuma denúncia aqui, porque qualquer palavra minha agora chamando essas pessoas de delinquentes seria barrado desta live, seria retirado, excluído deste programa, e nós responderíamos ainda a um processo criminal por estar falando coisas que, na verdade, são a mais absoluta verdade do que está acontecendo na educação paranaense e nas outras coisas absurdas, como a questão de Israel, a questão que envolve o próprio Leite no Rio Grande do Sul e todos esses políticos direitistas a mando de grandes proprietários e sujeitos totalmente fora de qualquer situação que envolva a sociedade. São pessoas que só querem encher os bolsos às custas, inclusive, da morte, como faz a indústria armamentista nos Estados Unidos e faz aí o orçamento público sendo retirado da população para as mãos dos banqueiros e rentistas nacionais e estrangeiros. Bem, falei demais aqui, eu vou passar a bola para você. Bom, Marcelo, é isso mesmo. Eu acho que a palavra de ordem tem que ser fora Ratinho, né? Eu acho também que tem uma coisa, Marcelo, que vai pegar bastante aí o pessoal, né? O pessoal, às vezes, faz um tempo que está desmobilizado, a gente vê que a categoria, ela tem aí feito por baixo dos panos, aí a gente sabe que tem dentro desses sindicatos aí pelegos e que fazem aí acordos espúrios, inclusive com esses governos direitistas, né, neoliberais, de ataque, inclusive, à educação. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento, né, e que a mobilização também não deve ser sufocada por isso, não deve ser diminuída por isso, é a questão aí dos orelites, né? Até onde eu sei, assim, eu não vi nada oficial, talvez possa até existir alguma coisa oficial, mas o que eu ouço falar aí é desconto do pessoal, descontar na folha de pagamento do pessoal que vai estar fazendo a mobilização, né? E, inclusive, o pessoal que é PSS, né? Se correndo risco de demissão, né? Então, tem toda essa situação que a mobilização ela deve levar em consideração, né? E a greve ela não deve acabar, ela não deve parar enquanto a categoria não perder esses direitos. Tipo assim, por exemplo, o governador vai falar que vocês vão ser descontados. Não, a greve não acaba enquanto o governo falar que vai pagar os dias que a gente ficou em greve. Porque greve é o direito do trabalhador, é o direito do pessoal que está sendo aí massacrado, né? A educação do Paraná ela vem sendo massacrada, não é de hoje, né? A situação dos PSS, a situação dos professores aí é cada dia pior. E isso é de estado para município, que o município também está a mesma coisa, caminhando também para esse tipo de privatização aí, tá? Aqui na cidade onde eu moro, já ouvi boatos desse tipo de situação. Depois do informe do governo Ratinho, já apareceu aqui discussões de privatização da educação no município. Veja bem, o crime segue, Marcelo. O crime vai seguir, né? Então, eu acho que a categoria, a mobilização, ela não deve parar a mobilização
quanto os direitos de todos os trabalhadores, de todos os professores, todo o pessoal ligado à educação, serem garantidos plenamente. A questão do desconto na folha é provável que aconteça, os grevistas não devem deixar que isso aconteça, e demissão de nenhum funcionário da educação no estado do Paraná. Né, Marcelo? Sem dúvida. E tem mais, Adriano, ainda bem que você tocou sobre esse assunto, porque é o seguinte, existem outras tantas pautas que devem ser aproveitadas concomitante ao movimento de bloqueio total a esse projeto de desmanche da educação, como a reposição salarial. Há anos, perdas salariais, não tem a questão que envolve o avanço das carreiras sequer sendo discutido mais. Ele foi colocado debaixo do tapete, está mais do que em banho-maria, já está fora da pauta do governo há muito tempo. A questão da terceirização das merendeiras, do serviço da cozinha, de funcionários, já está em curso há muitos anos. E essa situação ela vem só se expandindo, Adriano. E ela vem se expandindo com uma velocidade muito grande, com uma intensidade muito forte. E agora ela chegou talvez no ápice, que é a privatização das escolas. A gente fala terceirização, mas é bom deixar claro que é o seguinte, que as pessoas devem entender. Terceirizar é entregar, é privatizar. E, na verdade, não é privatizar com o dinheiro que eles vão comprar as escolas, não. É entregar na mão de agentes privados para ganhar dinheiro com o orçamento público, que é o pior, né? Porque todo o risco e o custo da operação fica para o Estado. Se der alguma coisa errada, o empresário não terá nenhum tipo de prejuízo. É lucro na certa. Então, essa questão das outras pautas, da carreira dos professores, dos funcionários de escola, o resgate do concurso público, como uma coisa essencial para todos os professores de todas as áreas, profissionais que trabalham, técnicos administrativos, inclusive pessoal da cozinha, os faxineiros, as pessoas que fazem da escola um espaço realmente de um trabalho honesto, limpo, com critérios, como deve ser, critérios no sentido de oferecer os melhores serviços públicos que o Estado deve pagar a essas pessoas, porque esses profissionais são valiosos, eles devem ser respeitados. Então, todas essas pautas devem estar na ordem do dia a partir de segunda-feira. Aliás, segunda-feira é um movimento, mas desde já essa movimentação deve acontecer. A questão das escolas cívico-militares, isso aí deve acabar. Isso aí deve ser retornar para a administração normal que era antes nas escolas que foram transformadas, infelizmente, nessa bandidagem aí do Ratinho para entregar para alguns amigos policiais militares para cuidar das nossas escolas, da nossa educação. O que está acontecendo é uma coisa absurda e todas essas pautas devem entrar nessa discussão. Infelizmente, a APP não diz fora Ratinho, que é o correto. É dizer assim, fora governador que está roubando a educação dos paranaenses, que entregou a Copel para os capitalistas, que está entregando a Sanepar, que está entregando qualquer instituição, a questão dos pedágios, 15 novas praças de pedágio entregue nas mãos desses ávidos espertalhões capitalistas com dinheiro público. Isso tudo deve ser colocado na mesa de discussão e barrado e retornado no sentido original. Estradas livres, sem pedágio, com investimento público, com o dinheiro que é nosso investido em toda a parte social, porque nós pagamos impostos e mesmo aquelas pessoas que não pagam é porque não podem pagar e não devem pagar mesmo, mas devem ter todos os serviços públicos muito bem prestados. Porque se as pessoas não têm emprego, não têm renda, não é por culpa delas, é por culpa desse estado de coisas que está acontecendo no Brasil já há muito tempo, historicamente. E nesses governos ultraliberais, a coisa tendeu a ser pior ainda. Então, fora Ratinho, fora Tarcísio de Freitas, fora Zema em Minas Gerais, fora Caiado em Goiás, e todos esses
que a gente citou agora há pouco, inclusive o senhor Leite e o senhor prefeito de Porto Alegre, que também são outros direitistas contra a população desses estados brasileiros tão importantes e do povo brasileiro. Maravilha, é isso aí. Bom, produção, tá por aí, vamos ver ali o cardzinho da atividade, então, chamando o pessoal para aqui no Paraná, né, a mobilizar ali. Nossa, a produção tá rápida hoje. É isso aí, então, ato unificado no dia 3 de junho, da Educação, Praça Santos Andrade, concentração, né, a partir das 8 horas da manhã. É um erro isso aqui, tudo bem, né, vamos deixar aí a questão das 8 horas da manhã, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais tarde, para o pessoal, né, acorde, enfim, né, e vá lá para a manifestação. Mas tudo bem, vamos organizar aí, vamos participar dessa atividade, estaremos juntos lá com os companheiros e vamos fazer aí a atividade mais forte possível, né, para que esse governo aí caia, né, derrube, tem que ser derrubado, na verdade, esse governo criminoso. Bom, Marcelo, já você falando aí do Bolso Gay, né, do Eduardo Leite, nós vamos trazer aqui para conversar diretamente com a gente também, nosso companheiro que já vem participando dos programas aqui com a gente, né, para contar para a gente aqui o que está acontecendo no Rio Grande do Sul desde quando começou a situação e agora como está se desenrolando a situação no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, então, o companheiro César Pontes. Boa tarde, César, tudo bem? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos que nos assistem neste momento. Maravilha, César. Eu queria que você passasse para a gente um panorama da situação no Rio Grande do Sul nesse momento. O momento ainda é de socorrismo, né? Porque em alguns locais não foi possível praticar nenhuma iniciativa de limpeza, porque ainda a água não se escoou totalmente, né? Mas, assim, nós temos aí as ações do governo federal, que, através do ministro, entre aspas, né, que foi destacado para administrar o dinheiro que está sendo aí direcionado para as várias cidades que foram atingidas, que é o Paulo Pimenta, né? E temos também os atendimentos aqui em Porto Alegre e em outras cidades das pessoas que foram afetadas. E, assim, a sociedade civil tem sido muito solidária, né? Tem participado bastante dessas atividades, e nós esperamos que isso possa se desenrolar de maneira satisfatória, embora saibamos que estão acontecendo muitas manifestações em Porto Alegre e em outros locais também, mas eu tenho um maior conhecimento do que ocorre aqui na cidade, manifestações de repúdio, né, e de cobrança dos administradores, dos gestores públicos, que são acusados de negligência, de descaso e outros adjetivos aí que a gente pode atribuir tanto ao governador do estado, o Eduardo Leite, como ao nosso prefeito Sebastião Melo. Duas maravilhas da natureza aí, né? Sim. Eduardo Leite e Sebastião Melo. Tudo bem, a gente se solidariza aí com os companheiros do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre por essas duas beldades aí. Mas, César, depois, Marcelo, se você quiser fazer uma pergunta para o César também, fica à vontade. Mas, nesse momento, César, eu queria saber, é uma curiosidade que a gente tem, porque aqui onde a gente está, a gente não fica sabendo exatamente o que está acontecendo entre as cidades mais afetadas e tal, né? Eu queria saber como é que está essa situação dos lugares mais afetados. Ontem eu vi, através da imprensa golpista aí, locais aí com bastante entulho, lixo, móveis, né? Que estão aí no meio das ruas e tal. O negócio está meio que um caos, né? Eu queria saber de você se você tem um panorama das regiões onde a água já baixaram, como que está, alguns lugares ainda continua a situação grave, e essa questão também do lixo aí, dos entulhos nas ruas.
Bom, a maioria das cidades que foram afetadas já estão em processo de recuperação, né? Ou seja, de limpeza. E eu tenho visto, inclusive, alguns vídeos em que pessoas dessas cidades pedem o auxílio de voluntários, né? Elas estão muito preocupadas porque esse serviço é um serviço demorado e precisa, para que seja realizado em tempo menor, precisa da colaboração de muitos braços, né, de muitos voluntários. Então, eu tenho visto isso. E algumas cidades aí que são das regiões que a gente chama de platô da Serra, aqui no Rio Grande do Sul, a região mais alta, tem algumas cidades em que a água chegou a alcançar a altura de 2 andares, né? Seja 4, 5, 6 metros, né? E essas cidades foram muito destruídas, né? É lamentável a gente ver os vídeos em que são apresentados os estragos, né, provocados por essas inundações. Aqui em Porto Alegre, recentemente, a questão de 2 ou 3 dias atrás, caiu uma chuva mais forte que chegou a alagar de novo bairros como o Menino Deus, por exemplo, que já estava com equipes que estavam realizando a sua limpeza, mas tiveram que sair dos seus redutos, né, novamente, em função do que a água causou, né? Agora já está sendo retomado esse serviço, mas a nossa preocupação maior aqui, Adriano e Marcelo, não é propriamente com essas tarefas de limpeza aí. Isso nós sabemos que a população sempre colabora, né? Embora o poder público e o poder municipal não ofereçam muitos recursos, né? Eles são poucos e se não fosse a interferência da sociedade civil, a solidariedade dessas pessoas, ficaria muito mais difícil o trabalho. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é o comportamento de algumas coordenações responsáveis pela administração de abrigos, principalmente em alguns pontos da cidade, como aquela população do bairro Sarandi, que teve um dos seus diques rompido e fez com que a população fosse obrigada a se retirar desse local. Ali é um bairro pobre, né? E a parte mais afetada foi justamente essas pessoas de menos recursos, né? Essas pessoas humildes. E nós já tínhamos notícia, inclusive num programa que eu participei anterior a esse, um dos nossos colegas, o Rony, ele já tinha sentido muita dificuldade em tentar registrar algum depoimento nesses abrigos onde as pessoas mais humildes estão sendo atendidas. E nós temos constatado, através de vídeos, né, que o tratamento que está sendo dispensado a essas pessoas mais humildes é um tratamento que deixa a desejar e muito, né? Nesse que nós assistimos, as pessoas foram agredidas pela polícia militar, que foi convocada, não se sabe bem por quem, né? Embora seja dito no vídeo que a polícia teria sido chamada em função do roubo de um celular, né? Não fica muito claro quem, na realidade, chamou esse órgão de repressão para resolver a questão. O fato é que essas pessoas que depuseram, né, e fizeram esse depoimento a respeito do que aconteceu, elas dizem que essa coordenadora, ela é muito autoritária e ela não tem uma sensibilidade maior com relação a certas questões que surgem em função de doença de crianças, pedidos de remédio.
e situações em que a chegada de alimentos tem a distribuição demorada e as pessoas são muito questionadas com relação assim, ao que vai acontecer hoje ou amanhã, em função dessa incerteza em que eles vivem, quanto a o que vai acontecer com eles depois que eles tiverem que sair desses abrigos, né? E a gente vê que essa ingerência da polícia, ela tem uma razão de ser. E essa razão eu gostaria de expor para vocês na medida em que for possível, né? Marcelo, quer falar alguma coisa, companheiro? Querido César Pontes, satisfação em revê-lo, pelo menos à distância, né? Sim. Eu quero te perguntar o seguinte, querido. Eu estava olhando o Instagram da Gleisi Hoffmann, se não me engano foi ontem, e ela estava denunciando o prefeito de Porto Alegre por não ter feito um cadastro aí dos seus habitantes, da sua população. E eu queria saber se tem notícias sobre isso, que cadastro é esse exatamente, e por que o prefeito acabou não fazendo esse tipo de cadastramento dessa população, se não me engano, é em relação à questão de abrigos mesmo, questão de moradia, alguma coisa desse gênero. Podia explicar? Está sabendo sobre isso? Como é que é? Eu não tenho conhecimento direto disso, companheiro, mas eu sei que nesses abrigos as pessoas são listadas, né? Elas são registradas para que haja um controle do fluxo aí de recursos que vão atender às necessidades dessas pessoas, né? O que mais me chama a atenção é que, assim, não existem promessas que não possam ser descumpridas depois, né? E eu quero dar um exemplo disso. Nós temos aí, foi lançado um programa aqui chamado Recomeço. Um programa, não sei se vocês têm conhecimento, mas é um documento do governo do Estado em que são apresentadas ali uma série de receitas, né, que irão remediar a situação das pessoas afetadas. É claro que existe um recurso que está sendo utilizado pelo governo para fazer com que as pessoas se sintam desestimuladas a manter as suas críticas e as suas manifestações. É o auxílio emergencial, né, que esse programa prevê, né? Esse auxílio varia aí, mas é de cerca de R$5.000 para cada família que tenha perdido tudo. Mas isso aí, se a gente considerar as perdas que essas pessoas têm e a falta de perspectivas no que diz respeito ao futuro, isso aí é uma migalha, né? É uma forma de dizer assim, olha, fiquem quietos, fiquem silentes, né? Não se manifestem, porque nós vamos arranjar um jeito aí de depois apresentar uma saída para vocês. Nesse programa se prevê, inclusive, a construção de casas de alocação, né, de contingentes de pessoas que foram prejudicadas para outros locais onde elas teriam um abrigo, né, uma casa para morar. Mas isso não fica muito claro no programa. Quer dizer, é uma promessa que envolta em muitas brumas aí, né? Uma indefinição muito grande, muito vaga, que não dá uma garantia às pessoas. E por experiência, Marcelo, nós sabemos que grande parte desses programas muito bem redigidos, muito bem editados, quase sempre ficam apenas no papel. Nós vamos saber mesmo, nós vamos ter condições de aferir o que está acontecendo aqui em termos de atendimento efetivo dessas populações, né, dessas comunidades que foram atingidas,
daqui uns 2 ou 3 meses. Esse recurso em dinheiro, ele vai se esgotar em pouco tempo. Mesmo porque a grande parte do dinheiro que está sendo utilizado para a recuperação das cidades é um dinheiro que foi reservado pelo governo federal, não é o governo do estado que está fazendo isso. É claro que o governo do estado procura se apropriar, né, dessas ações para, assim, embarcar junto com elas no sentido de adquirirem aí algum dividendo político, né? Porque nós estamos em época em ano de eleição e o governo precisa limpar a sua fachada e precisa preservar a imagem do governador que, pelo que nós temos percebido através de leitura de grandes jornais brasileiros, principalmente os de São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre e Rio de Janeiro, o Eduardo Leite é uma pessoa que está sendo muito preservada por esses órgãos, né? Eles procuram focar mais as suas críticas em relação ao prefeito de Porto Alegre. Parece que o prefeito de Porto Alegre, segundo o depoimento desses jornalões, ele teria mais responsabilidade, ele teria uma culpa no cartório que ofuscaria assim, qualquer outra desatenção por parte do governador do estado relativamente às verbas que teriam que ser empregadas em setores como a defesa civil, por exemplo, né? E para obras que protegessem essas cidades e que não aconteceram durante o governo dele. Então, a gente vê que o tratamento que é dado em relação aos dois obedece critérios diferentes. Um é bonito, né? É um rapaz, um bom moço, né? Que pertence a um partido que tem participação, inclusive, na base do governo federal, e o outro que também pertence a um partido tradicional, o MDB, mas que é uma figura muito antipática perante a população da cidade, né? E ele é feio também, ele não tem uma boa estampa, então ele não é alguém que possa servir de maneira mais adequada aos interesses da nossa classe dominante, que procura esconder da população os erros que foram cometidos por esse governo, batendo mais na figura politicamente mais fraca, né? Que é o governador, o administrador da cidade, Sebastião Melo. Agora é incrível. Pode falar. Pontes, eu peguei aqui no Instagram da Glaze agora, recuperei a informação, tá? A Prefeitura de Porto Alegre não fez cadastro e moradores ficam sem auxílio reconstrução de R$5,1 mil. Isso é um recurso que está previsto, né? É uma espécie de auxílio emergencial para as pessoas que perderam tudo, né? É muito lamentável. Se isso realmente está acontecendo, né? É muito lamentável, né? Porque, no mínimo, teria que existir um controle, né? Das pessoas que pertencem a essas comunidades que estão sendo atendidas nesses locais. Isso demonstra que alguma coisa está errada com a coordenação, né? E aí existe uma confusão muito grande, porque existem locais aí onde muitas pessoas estão sendo atendidas por populares. Por exemplo, no meu condomínio aqui, tem a minha vizinha de cima, ela recebeu um casal que perdeu tudo. E ela está atendendo esse casal no apartamento dela. Quer dizer, essas pessoas estão sendo atendidas por alguém que tem, por alguém compassivo, por alguém que tem empatia. Ou seja, uma pessoa que não precisa fazer propaganda de si própria, né? Uma pessoa que fica no anonimato, mas é uma pessoa solidária, uma pessoa que tem coração generoso.
né, e que consegue perceber o sofrimento que essas pessoas sofrem, né, as agruras que eles estão experimentando em função do que causou essas enchentes aqui em Porto Alegre e em outros locais. Bom, interessante isso daí, né? Enfim, o pessoal não está... Eu até imagino aí as pessoas que estão liderando esses locais aí onde o pessoal está, né, ficando, esses abrigos aí. Eu até imagino, assim, o que pode estar por trás, o que pode estar acontecendo. Eu não vou falar aqui, mas o que passa pela minha cabeça é bem estranho, viu? Porque eu conheço bem esse pessoal ligado a esses governadores aí, esse pessoal que é ligado a esses prefeitos aí, como eles pensam da população e como eles acham que deve tratar a população que está em situação aí, como no caso aí dos abrigos, né? Outro caso também que vem me chamando a atenção, que colocou em pauta essa semana o governo federal, é a questão do arroz, né? O preço do arroz aí disparou, o governo Lula comprou não sei quantos mil toneladas aí, não sei quantas mil toneladas de arroz aí para que não deixasse que o preço subisse, né? Porque para evitar especulação, você vê, o pessoal eles são tão canalhas que eles fazem especulação aí no sofrimento do povo, né? População aí desesperada e o pessoal preocupado em aumentar o valor aí de um item básico da alimentação, que é o arroz, né, para desgraçar ainda mais a vida da população, né? Então está tendo todo um escândalo aí em torno do governo, né, falando que o governo não deveria fazer isso, né, que enfim, é uma coisa canalha, uma coisa calhorda dessa imprensa, né, falando que o governo estaria interferindo na economia, enfim, né, como se fosse uma coisa comunista e etc, né? É o que essa imprensa aí que a gente conhece sabe fazer aí com quem está realmente interessado em fazer alguma coisa pela população, né? Então, essa questão do arroz também é uma coisa que a gente deve acompanhar aí, e o governo vem levando muita pancada aí, por ter, no interesse do governo, comprar essa grande quantidade de arroz, estabelecer um preço para que a população consiga ter acesso a isso, né? Conseguir comer, né? O básico, né? E está tendo todo um escândalo em torno disso aí. Nosso programa vai chegando aqui nos nossos finalmente, né? Eu gostaria, então, aí, que o Marcelo desse suas últimas palavras. Na sequência, o companheiro César também desse as suas últimas palavras aí para a gente se despedir da nossa audiência. Querido César, foi bom ver você, mesmo à distância, mais uma vez. Espero que aí no grande estado do Rio Grande do Sul, logo as coisas possam se restabelecer minimamente, né? Porque a gente sabe que isso aí vai demorar tempo ainda para voltar, pelo menos, a uma certa, aspas, normalidade. Mas espero que isso aconteça em breve, que as pessoas sofram o menos possível diante desse caos que se tornou o estado do Rio Grande do Sul, e que a luta nossa continue, seja na educação do Paraná, a luta para restabelecer o Rio Grande do Sul, bravo e guerreiro Rio Grande do Sul, e que as coisas nesse país sejam novamente colocadas em termos da luta aguerrida política, da polarização intensa, que essa polarização aumente cada vez mais e que a gente, na luta política, na luta de classes, restabeleça o mínimo necessário para a gente barrar esse ultraliberalismo espúrio do Leite, do Ratinho, do Zema, do Tarcísio e qualquer outro direitista de plantão e ocasião que destroem com o povo brasileiro as esperanças, as expectativas dessa nação, desse povo brilhante que é o povo brasileiro. Grande abraço, Adriano querido, mais uma vez, meu caro Pontes. Espero que a gente se veja, que a gente possa se encontrar novamente agora fisicamente numa hora dessas aí e que a gente possa na luta sempre, todo dia. Grande abraço a todos. Grande abraço. Então, Adriano e companheiro Marcelo, as palavras que eu posso deixar aqui para finalizar essa participação são no sentido de manter as pessoas mobilizadas, denunciando todas essas situações irregulares que estão ocorrendo aqui em Porto Alegre e em outras cidades, mas principalmente aqui em Porto Alegre. E, assim, nós precisamos ressaltar também para aquelas pessoas que estão observando o comportamento do PCO, que nós somos um partido de esquerda que tem orientação marxista e que tem por objetivo imediato
a politização dos trabalhadores. Quando nós falamos em trabalhadores, nós estamos falando no trabalhador assalariado e em todos os... estamos incluindo entre os trabalhadores todas as pessoas mais pobres, mais humildes, que estão, de certa maneira, à margem na nossa sociedade. Politização significa construção de uma consciência de classe. Essa é a nossa preocupação. E para que, com essa consciência de classe, organizada, disciplinada e com conhecimento, os trabalhadores possam empreender a luta através dos mecanismos que a teoria marxista nos oferece, né? Que é a busca do poder político através da revolução. É claro que nós temos que caminhar muito ainda para isso, mas nós estamos cumprindo a nossa função de levar esses esclarecimentos às pessoas que acreditam que seja possível uma mudança substancial no que seja uma sociedade mais justa para todos nós. Obrigado por tudo. Maravilha, isso aí. Obrigado, César. Obrigado, Marcelo. Um abraço para vocês. Até sexta-feira que vem. Até mais, companheiros. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/Causa Operária. Milhares de paranaenses têm alimento saudável na mesa.